mundo sempre reage. Você que não vê. Exatamente. Essa imagem aí, eu acho que ela resume bem o que é o que eu queria falar. Essa imagem é uma imagem simbólica do efeito borboleta, né? O efeito borboleta, para quem não sabe, é uma forma popular de falar sobre como os efeitos das ações podem muitas vezes se tornar imprevisíveis ao ganhar escala pela distância ou pelo tempo, é parte da teoria do caos. E esse é um ponto que eu gosto muito de usar, eu menciono ele com frequência aqui nas minhas narrativas, como improviso. Né? Então, assim, eu falei que eu planejo as coisas, e aí quando eu planejo a aventura, eu trabalho com previsibilidade. O que quer dizer isso? Para manter as minhas expectativas dentro de um patamar factível, real, eu preciso planejar até um ponto. Eu preciso planejar para uma ou duas possibilidades. Porque se eu tentar falar, não, eu vou planejar para toda e qualquer possibilidade, eu estou me colocando em uma situação em que vai dar errado. Porque algo vai acontecer que eu não tinha planejado e aí eu estou perdido do mesmo jeito. E eu gastei um tempão me preparando para algo que não aconteceu. Então, eu sempre tento trabalhar com um cenário que eu considero mais previsível. Né? Como é que eu faço isso? Eu levo em conta o histórico dos jogadores, eu levo em conta o histórico dos personagens, para tentar prever como é que cada jogador vai reagir ou o que ele vai fazer em determinada situação. Então, assim, este personagem, esse jogador interpretando esse personagem, ele sempre vai buscar uma maneira diplomática, ou esse jogador sempre vai buscar resolver as coisas na violência, ou esse jogador evita conflito de toda e qualquer maneira, ou esse jogador interpreta o personagem de uma maneira covarde, em que ele não entra em combate, a menos que seja estritamente necessário. Eu vou levar em conta esses fatores para falar, ok, se isso acontecer, o que eu acho que vai acontecer? E aí eu vou fazer meu planejamento de acordo com isso. Rotineiramente isso desanda, porque muitas vezes o jogador tá num dia diferente, sei lá, mudou de ideia, não tá legal, alguma coisa aconteceu, várias possibilidades, ele faz uma ação completamente diferente. E uma das coisas que pode acontecer também é, ele ia fazer exatamente o que eu tinha previsto, mas aí ele rola os dados mal e não consegue, e aí eu preciso improvisar. O que eu tento fazer nesse momento? E aí é essa ferramenta que eu queria propor para vocês. É entrar na lógica das consequências e sequelas. Ou seja, meu foco passa a ser na implicação da ação adotada. Não é mais o que eu achei que ele ia fazer, é o que ele fez e qual é a consequência disso. Se eu esperava, por exemplo, que os jogadores fossem buscar uma solução diplomática, eles resolvem sair na mão, eles partem para a violência, o meu raciocínio passa a ser quais são as consequências imediatas e quais são as consequências de longo prazo para aquilo. Certo? Então, por exemplo, se eles atacam alguém que eles não deveriam atacar, talvez a consequência imediata seja eles se tornam um alvo imediato da guarda. Imediatamente. Eles atacam um nobre qualquer por algum motivo que eles não deveriam atacar. Eu previ que eles fossem ser diplomáticos, mas sei lá, interpretei o nobre falando alguma coisa, falei alguma coisa mais pesada, eles resolveram bater no cara, atacar o cara, matar o cara, ou só agredir o cara, etc. E fugiram. E agora eles vão ser atacados pela guarda, e agora eles são colocados na lista de procurados. Eu não preciso parar nessas consequências imediatas, porque essas são relativamente fáceis de prever. Mas eu posso usar isso no longo prazo. Então eles continuam sendo procurados, eles fogem, etc. Eu posso pensar que no longo prazo, eles serem procurados pela guarda daquele reino por terem agredido um nobre, vai ter sequelas. Ou seja, eles não têm mais como acessar uma guilda de aventureiros. Eles não podem mais circular nas grandes cidades de maneira fácil porque eles estão sendo procurados. Talvez eles tenham que lidar com caçadores de recompensas. Mas eles também podem começar a ter sequelas positivas como grupos criminosos que procuram eles para oferecer aliança ou para tentar recrutá-los. Espiões de reinos vizinhos que também têm interesse em enfraquecer a nobreza local. Então, eu olho para aquilo que aconteceu, que não estava dentro dos meus planos, e falo, ok, vamos dar um giro de ordem. Normalmente eu vou trabalhar com essas consequências imediatas, mas aí no meu caso o que eu faço é pegar isso e fazer um mapeamento de continuidade em que eu falo o que eles fizeram de diferente e quais são as consequências e as sequelas possíveis disso. E eu mantenho aquilo ali anotado. Então, eu tenho as anotações assim, fulano falhou num teste para resistir à magia de modificar a memória nesse momento aqui. Então eu sei que alguma coisa eu posso ter implantado na cabeça dele naquele momento ali e o personagem não sabe. Entendeu?
Eu posso ter feito, eu faço isso. Fulano, eles atacaram este cara aqui. E eu sei que esse cara dentro do cenário é importante. Eu posso falar, beleza, esse cara aqui agora vai ter uma rusga pessoal com eles. Daqui 5, 6, 10, 12 aventuras, pode ser que esse cara tenha mandado uma galera para dar um pau neles. Pode ser que esse cara tenha influenciado alguma coisa e agora eles acharam que eles iam ter uma recompensa quando eles chegassem com aquilo, na verdade eles vão ser presos. Então, toda essa cadeia de eventos que são detonados, né, dentro dessa lógica do efeito borboleta. Às vezes a ação pequena que eles fizeram naquele momento gera uma consequência, uma sequela que no tempo se expande, entendeu? E aquilo ali vai voltar para eles. Então, essa é uma forma de você improvisar, às vezes no curto prazo, mas você também improvisar e usar esse improviso como parte da estrutura que você vai construir maior depois. E aí você tem que manter essa atenção, aquilo que a gente falou, de não fazer as coisas de afogadilho, de não fazer as coisas no impulso, porque deu branco, porque não sei o quê, e às vezes falar alguma coisa que você olha e fala, as sequelas disso que eu propus aqui são ruins. Eu não queria que elas acontecessem. Eu não queria. Ou eu vou ter que distorcer o meu cenário para que isso faça sentido, ou eu vou ter que colocar essas sequelas negativas que eu não queria que acontecesse, mas paciência. É uma consequência do que eles fizeram e não há. Eu poderia fazer alguma coisa sobre isso, mas eu não quero, porque eu não quero desconstruir esse cenário que a gente está construindo coletivamente. Eu planejo mais o cenário externo da aventura do que o cenário interno com os jogadores. Eu preparo, eu sempre penso mais assim de antemão no que está acontecendo no mundo do que está acontecendo na aventura. Por quê? Porque quando você trabalha em escala, é muito mais fácil você corrigir uma escala menor. É muito mais fácil você corrigir as ações pontuais. Então você está preparado com o que está acontecendo com o enredo, te ajuda a guiar, porque você já pensou em causa-consequência antes. Então, poxa vida, os caras, em vez de ir lá para dar a mensagem que eles foram pagos para passar, eles resolveram fazer um desvio para buscar alguma coisa, para ir numa loja de itens mágicos que ia atrasar um dia de viagem só, mas isso é normal porque uma chuva te atrasa um dia de viagem, então eles pensaram, vamos passar lá, vamos pegar aqui que a gente vai mais preparado. E nesse intervalo, esse um dia de viagem, vai provocar uma sequência de situações que poderiam ser evitadas ou que poderiam trazer novos prejuízos ou que favoreceram os inimigos deles exatamente porque eles não estariam no lugar marcado. Eles podem ser perseguidos, eles podem ser marcados, eles podem ser enfrentados, eles podem passar por uma tocaia, eles podem perder uma oportunidade, eles podem, na verdade, evitar até um grande problema. Então, assim, existem coisas infinitas que podem acontecer. Então, quando você pensa no cenário macro, você vai ter muito mais ferramentas e recursos se você ficar travado ou se você tiver que improvisar algum tipo de situação, algum tipo de ação dentro da história micro. Porque aí você já tem o arcabouço de história ali certo, você já tem uma base muito sólida, porque o seu cenário é vivo, então você simplesmente traz esse elemento da história para fazer com que a narrativa volte a funcionar. E é isso, basicamente. Eu fui meio palestrinha nesse assunto. Eu só tentei complementar, porque, né, sabe como é que é.